Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês como que eu configuro a câmera para fazer as fotografias. Essa é uma aula muitíssimo importante para você conseguir tirar a sua câmera aí do modo automático, para você dominar o triângulo da exposição. O que é o triângulo da exposição? É o ISO, a abertura e a velocidade. Esses três pontos que dominam a configuração da sua câmera, você precisa saber, você precisa dominar esses três pontos para você conseguir fazer fotografias onde você domina o resultado final que a fotografia vai ter, beleza? Quando você coloca a sua câmera no modo automático, quando a sua câmera está no modo automático, você não tem controle sobre o resultado que vai sair a fotografia, porque a câmera vai tomar a decisão ali conforme o processador dela definir. Pode ser que vá para mais escuro, para mais claro, você não tem o domínio do resultado final. Quando você domina o triângulo da exposição, você tem controle e você sabe o que vai sair daquela fotografia. Vamos aprender aqui agora como eu faço. Quando eu começo um ensaio, eu coloco o ISO no 100. Aqui é o ISO, tá vendo? Aqui é a velocidade e aqui é a abertura. O ISO eu coloco no 100. Aqui na Nikon, eu não sei como é na Canon, mas na Nikon você aperta esse botãozinho aqui e gira a rodinha, ele vai mexer o ISO aqui. Esse da frente, ela mexe na abertura. E essa aqui de trás, sem apertar nenhum botão, ela mexe aqui na velocidade. Não esquece de botar aqui a bolinha no M. Aqui, o ISO no 100, a velocidade 250, tá bom. E a abertura, ela vai depender de como que eu quero a minha fotografia e a gente vai entender o que isso significa. A abertura faz referência à abertura do diafragma da lente. O diafragma da lente é o F. Quando ele está em F4, 5, 10, 11, depende da lente, ele pode ir para mais, F22. Então, quanto maior a extensão de foco você vai ter. Então, se eu tiro uma fotografia que eu tô com F, digamos que F11, você foca em mim, mas lá atrás, o que está aparecendo lá atrás também tem foco, beleza? Agora, se você tá com a abertura do diafragma da lente, o F, em, por exemplo, 1.8, que é a abertura máxima disso aqui, você foca em mim, mas isso daqui já está desfocado. Tudo que está atrás de mim fica desfocado. Entenderam isso? E pensa na seguinte maneira, um diafragma é por onde entra a luz na sua lente, ok? Isso é um efeito que é causado pelo fechamento ou pela abertura do diafragma. Mas o que é o fechamento e a abertura do diafragma? O diafragma da lente, quando ele está fechado, digamos que seja isso aqui, o diafragma. Olha só, um diafragma bem fechadinho é isso aqui, é um furinho. Tá passando o quê? Se tiver, imagina que não tem nada aqui, tá passando pouca luz por dentro desse buraco, ok? Se do outro lado está totalmente fechado, se do outro lado está totalmente fechado, então você tem pouca luz entrando pelo buraquinho, não é? Agora, quando o diafragma está aberto, você tem muita luz passando pelo buraco, ok? Então, você pensa da seguinte maneira, quando você está com o seu diafragma fechado, você tem o efeito de ter tudo em foco, mas, por consequência, você tem menos luz entrando para dentro do sensor da fotografia. E a sua fotografia vai ficar o quê? Mais escura, ok? Se você está com o seu diafragma aberto, você vai ter desfoque no fundo da sua fotografia. Por consequência, a sua fotografia vai estar clara, porque o diafragma aberto é um buraco grande entrando muita luz para dentro do sensor da sua câmera, ok? A gente vai ver aqui na prática como que isso funciona. Quando você controla, eu vou colocar aqui
na abertura máxima, 1.8. Eu vou tirar uma fotografia dessa folhinha aqui e vocês vão ver que por trás vai estar tudo desfocado. Olha só, nessas configurações que eu coloquei, ISO 100, velocidade 250, abertura 1.8. Eu vou fotografar essa folhinha aqui. Olha como está desfocado lá atrás. E até essas folhinhas que estão aqui mais perto, tá vendo? Desfocada, as folhas que estão lá desfocado. Essa folhinha aqui eu coloquei no foco aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar o F em 11, que é um extremo oposto. Vou botar aqui. Essa lente permite até 16, mas eu vou colocar aqui em 11. Vamos lá. Olha, observa o que aconteceu. Eu não mudei o ISO, eu não mudei a velocidade, eu só mudei a abertura. Então, como a foto estava antes, estava bem clara. Agora, olha como a foto está aqui agora. Ela está bem escura. E vocês percebem como as folhas que estavam totalmente desfocadas lá atrás, agora estão um pouco mais focadas. Tá vendo? Não existe mais aquele desfoque muito brusco. Mas, para eu manter essa fotografia equilibrada, para eu trazer a claridade de volta para essa fotografia, eu preciso compensar ou na velocidade ou no ISO. Ok? E aí, agora é uma questão de escolha. Vamos lá. Eu estou fotografando essa folha aqui. A folha está parada. Mas digamos que esteja ventando. Começou a ventar aqui agora e a folha começou a mexer. O que eu vou fazer? Se eu baixar a velocidade, o que é a velocidade? É a velocidade do obturador. O obturador é uma cortina, a cortina do obturador. É uma cortina que ele faz o quê? Ele abre o sensor e deixa a luz entrar. Deixa o sensor capturar a fotografia. Beleza? Então, quando você abre a cortina e fecha, isso acontece em milésimos de segundo. É muito rápido. Tanto que quando você bate uma fotografia e você vê, quando você bate uma fotografia, o clique é muito rápido. É plique, clique. São milésimos de segundo. Ok? A velocidade é isso. A velocidade é o tempo que a cortina do obturador abre e fecha. Então, quando a cortina do obturador abre, tudo que está acontecendo naquele ambiente é registrado. Beleza? E quando ela fecha, a fotografia está pronta. Se a velocidade está rápida, ou seja, quanto maior o número, mais rápido é a velocidade do obturador, a foto ela vai ficar mais nítida. Por quê? Ele vai congelar aquele momento. Quanto mais baixo, ó, estou abaixando. Quanto mais baixo a velocidade, mais tempo a câmera vai estar capturando aquele momento. Então, se acontecer algum movimento durante a captura da fotografia, a fotografia vai capturar o movimento. Isso que causa o borrão de movimento. Então, quanto mais baixo o número, tá vendo? Agora, observa aqui, eu quero que vocês observem aqui, ó. Essa reguinha é o fotômetro. Quanto mais para baixo, e eu vou deixar como estava, ó, 250. Quanto mais para cá a reguinha do fotômetro, mais escura a fotografia vai sair. Quanto mais para cá a reguinha do fotômetro, mais clara a fotografia vai sair. Se tiver no meio, a fotografia está equilibrada. Quando você quer começar a fotografar, você parte desse pressuposto aqui, beleza? Então, viu o que nós vimos lá? O que nós vimos naquela imagem, que eu vou colocar a imagem aqui. Essa configuração aqui mantém uma fotografia escura, por quê? Porque eu fechei o obturador, botei o F11, beleza? Para eu fazer com que essa fotografia volte a ficar clara, eu preciso ou aumentar o ISO ou diminuir a velocidade. Vamos diminuir a velocidade para a gente ver? Olha só a reguinha indo para o meio, tá vendo? Olha só, aqui ela está dizendo que essa velocidade já é o suficiente para manter a minha fotografia equilibrada. Porém, vocês vão ver que com o vento batendo,
nas folhas, a fotografia vai sair borrada provavelmente. Vamos ver? Como já está mais equilibrado aqui. E como aquelas folhas lá atrás já estão mais focadas. Vocês conseguem enxergar como está tudo mais focado? Mas eu vou... Olha só como a luminosidade está mais equilibrada em comparação ao outro. Com a folha parada, ela teve um resultado legal. Agora, eu vou simular um vento aqui, ó. E vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, vou sacudir. Olha só, eu vou colocar essa foto aí para você ver na tela. Viu o que aconteceu? A fotografia, quando eu mexi aqui, causou esse borrão. Quando a velocidade está mais lenta, ou seja, quando o número está mais baixo, ok? Agora, se eu estou em uma situação que eu quero que tudo esteja focado, beleza? Que eu quero que tenha algum movimento, por exemplo, ensaio, fotografia de pessoas, de crianças, em festa. Tudo que tem um mínimo de movimento que você queira que não tenha o efeito de borrão de movimento, então o que a gente vai fazer? A gente vai manter a velocidade em pelo menos 200, 250, que é como eu gosto de trabalhar. E eu vou aumentar o ISO. O ISO, ele é um equilíbrio. O ISO é a capacidade que o processador da câmera tem de compensar aí, beleza? De compensar essa luminosidade. Ela não é um fator mecânico, é mais um fator digital mesmo. É uma habilidade das câmeras digitais de compensarem essa luminosidade. E quanto mais recente a tecnologia da câmera, melhor é essa compensação do ISO. Então, você não precisa se preocupar em colocar ISOs altos, desde que você leia o manual da sua câmera e você veja qual que é o limite do ISO mais aceitável. Essa, por exemplo, as minhas duas câmeras de D7200, um limite de ISO aceitável para eles é o ISO 3200. É um ISO que eu costumo até usar em festas que tem um pouco menos de luminosidade, festas à noite. Eu gosto de usar o ISO em 3200. E mais como a gente está aqui de dia, eu não vou precisar chegar nisso tudo, mesmo estando em F11. Vamos ver? Eu voltei aqui, tá vendo? A velocidade para 250 e agora a gente vai aumentar o ISO. Vou apertar aqui o botãozinho, ó, e vou girar a rodinha. Vamos ver, vamos botar em ISO 500 para ver. Olha só, já alterou aqui. ISO 1000, ó, tá bem perto aqui, ó, do centro. ISO 1600. Aqui, ficou legal, ISO 1600. Lembrando que essa aqui é uma situação excepcional, que eu tô colocando o F11 para vocês verem como funciona. Vamos lá. Vou fotografar aqui agora. Olha só. A velocidade em 250. O ISO em 1600. Olha como é que tá. A luminosidade tá boa, como a gente já viu aqui no fotômetro, tava apontando que ia ficar legal. Vou mexer aqui pra gente ver. Tá vendo? Mesmo mexendo, eu consegui congelar a fotografia, porque a velocidade tá em 250. E mesmo a abertura em 11 e a velocidade em 250, com o ISO em 1600, eu consegui uma fotografia clara, uma fotografia com um nível de luminosidade bem aceitável. Vou fotografar aqui, mexer aqui. Viram? Mesmo mexendo, eu consegui ali congelar a fotografia. Então, isso aqui é o triângulo da exposição, beleza? Agora vou voltar aqui a fotografia para o que eu gosto de usar, que é 2.8. O que acontece? Geralmente, cada lente tem um ponto de nitidez que é mais aceitável. Então, quando eu vou fazer a minha fotografia, eu parto desse ponto de nitidez. Geralmente é 2 pontos acima da abertura máxima. Então, essa minha lente aqui, a abertura do diafragma dela, a abertura dela máxima é 1.8. Então, eu não costumo fotografar em 1.8. Eu fotografo, por exemplo, em 2.8, se eu quero ali o fundo mais desfocado. Porque em 1.8 acontece de, por exemplo, você pode errar o foco muito facilmente. Porque o foco fica muito sensível. Chama-se de profundidade de campo. O que isso significa? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui em 1.8. O que é profundidade de campo? É a distância entre
a coisa que eu estou focando e um outro objeto atrás ou na frente dele. Quando eu estou com a abertura do diafragma muito grande, quando eu estou com a abertura em 1.8, a minha profundidade de campo fica muito pequenininha. Por quê? O que é a profundidade de campo? É a distância que eu tenho de área focal. Aqui, da folhinha, eu tenho a folhinha focada aqui. Se a folhinha vem um pouco mais para cá, ela já está fora de foco. Se a folhinha vai um pouco mais para lá, ela já está fora de foco. Essa é a minha distância focal. É a distância que eu tenho de área de foco. Beleza? Então, quando eu tenho uma abertura maior, a minha distância focal é menor. Se eu quero manter o fundo desfocado, mas eu não quero que, por exemplo, eu estou tirando uma foto no ensaio, e a gente vai ver na próxima aula que eu vou estar com a modelo, a gente está tirando a foto no ensaio. Se eu estou em f1.8, ou seja, a minha profundidade de campo, né, tá muito pequena, muito curtinha. Então eu foco no olho da menina. Ela vai um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás, um pouquinho, já está fora de foco. Então você não é que você não pode, mas você tem que, quando você está começando, você precisa ter muito mais cuidado. Você colocando a sua abertura em, por exemplo, 2.8, 3.2, você está aí dando uma garantia de que a sua fotografia não vai estar fora de foco, por um acaso da pessoa ter se mexido um pouco, ou de você mesmo, porque a gente se mexe um pouco para trás, um pouco para frente, às vezes. Isso tudo pode deixar a sua fotografia aí fora de foco e não é o que você quer. Você quer as suas fotografias bem focadas. Então, se essa minha lente, a abertura máxima dela é 1.8, eu gosto de usar ela aí em 2.8, 3.2. E mesmo assim, o meu fundo vai ficar desfocado, se é esse efeito que eu quero. Então, eu vou colocar aqui em 2.8 e vamos ver. O que eu vou poder compensar? Eu posso aumentar um pouquinho o ISO dela. Ó, ISO 200 já foi demais. Ó, ISO... Vou botar em ISO 160 aqui. Vamos aproveitar que Dora tá ali. Vamos tirar uma foto de Dora. Vocês devem ter percebido que mesmo com ela se movendo um pouco, eu consegui manter ela em foco. Por causa dessas duas coisas. A profundidade de campo, ela estava um pouco maior. Estava alcançando mais do corpo dela do que só o olho. Beleza? E a outra coisa é que a velocidade em 250 permitiu que eu congelasse o movimento, mesmo que ela esteja se movendo um pouco, porque o clique foi tão rápido que pegou só 1 milésimo de segundo, 1 milionésimo de segundo ali do movimento dela e não pegou ela se movendo de fato, ok? Essas configurações parecem, na teoria, muito complicadas, mas quando você começa a treinar, você começa a entender de maneira muito mais prática como que funciona. Você não precisa mais que a câmera faça isso por você, porque você consegue controlar com a sua cabeça de maneira com que o automático fique no seu cérebro e que você entenda de maneira muito fácil como que você chega no resultado que você quer. Quando você olha para uma coisa, eu, por exemplo, quando vou fazer um ensaio hoje em dia, eu olho para onde eu quero fotografar, eu consigo, é como se eu tivesse um fotômetro no meu cérebro. Eu consigo ali saber mais ou menos como que eu preciso configurar a minha câmera para eu chegar no resultado que eu quero, para eu ter a profundidade de campo que eu quero, para eu ter a luminosidade que eu quero, beleza? E isso você, na prática, treinando e fotografando, você vai alcançar aí os resultados que você deseja. E você, com a prática, vai conseguir fazer isso também. Você vai conseguir identificar com a sua cabeça, você vai conseguir identificar de maneira mais rápida, de maneira consciente, os resultados que você quer e como que você precisa configurar a sua câmera. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Parece complicado, mas não é complicado, é muito fácil.